sou Josh Bernstein. Eu estou no Quênia, na África Oriental, atrás de elefantes que recentemente e misteriosamente começaram a matar humanos. Elefantes geralmente são considerados animais pacíficos, mas um conflito mortal entre elefantes e humanos tem aumentado em todo o mundo. Estou aqui para descobrir o que está acontecendo e por quê. As expedições de Josh Bernstein. Quênia, África Oriental. Das savanas férteis do Vale do Rift ao cume gelado do Monte Quênia, suas famosas reservas naturais são conhecidas por animais selvagens majestosos que ainda vagam livremente. Aqui é o lar dos 5 grandes: o leão, o rinoceronte, o leopardo, o búfalo e o maior animal terrestre do planeta, o elefante africano. Poucos animais podem competir com os elefantes em tamanho ou força, ou despertar o mesmo interesse dos humanos. Nosso amor por esses gigantes é refletido em incontáveis versinhos infantis, livros e filmes. Os elefantes fascinaram e divertiram as pessoas ao redor do mundo como poucos outros animais. São símbolos de força pacífica. Por milhares de anos, humanos e elefantes viveram pacificamente ao redor do mundo. Ele vai atacar! Mas recentemente isso mudou. 30 anos atrás, relatos de ataques de elefantes eram raros. Hoje, os elefantes estão matando mais de 500 pessoas por ano e esse número está subindo. Eu vim aqui para entender melhor a natureza dos elefantes e descobrir o que transformou esses gigantes gentis em ameaças mortais. A ferocidade dos ataques dos elefantes contra pessoas raramente é filmada. Na maioria das vezes, porque só alguns sortudos conseguem fugir. Daniel Lentipo foi um dos sortudos. Ele sabe muito bem o poder destrutivo de um elefante raivoso. Ironicamente, foi atacado enquanto trabalhava para o renomado grupo ambientalista Save the Elephants. Então, Daniel, você estava sentado no banco do passageiro? Eu estava do lado do passageiro. Um elefante touro perfurou o para-choque e virou o carro de ponta cabeça. Aqui? É. Uma presa aqui? Uma presa e a aqui. outra aqui. Feito uma empilhadeira. É. Aí levantou com tudo. E arremessou como uma pedra. O carro rolou e virou umas 3 vezes. Eu estou surpreso por ter sobrevivido. Deve ter sentido medo. A gente ficou com muito medo. Meu amigo dizia o tempo todo: Daniel, este é o nosso fim. Ele vai matar a gente. Daniel e seu colega escaparam do ataque rastejando para fora da caminhonete e subindo numa árvore próxima, onde o elefante zangado não podia alcançá-los. Mesmo assim, apesar de quase morrer, Daniel continua trabalhando com Save the Elephants. Para aprender mais sobre o comportamento dos elefantes e por que estão atacando, vou até a Reserva Nacional de Masai Mara, onde conversarei com o perito em elefantes Dixon Kaelo. Jambo! Dixon é um conservacionista que se especializou no conflito entre humanos e elefantes. Ele se ofereceu para me ajudar a encontrar um dos grupos do parque. Encontramos elefantes. Estão perto das árvores. Isso, nas árvores. E até que distância podemos chegar que ainda seja seguro? Eu acredito que até uns 50 metros não vai ter problema algum. Chegar muito perto de um elefante africano pode ser bastante perigoso. Dixon avisa que sair do veículo pode provocar um ataque. Ainda mais se houver um elefante macho. Dá pra ver o elefante touro ali e até as presas curvadas pra cima. Elas são muito grandes comparadas ao resto. Tudo é grande pra mim, tudo é enorme. Dixon fica de olho no touro enquanto conversamos sobre o básico dos elefantes. Quantos anos geralmente vive um elefante? Elefantes vivem entre 60 e 70 anos. Os machos, é claro, vivem mais. Existem machos que conseguiram viver mais de 90 anos. E só morreram de fome porque estavam sem os dentes. E aí não tem jeito. Sabe, uma vez que eles perdem os dentes, eles acabam morrendo de fome. Depois perguntei ao Dixon sobre a mitologia dos elefantes, incluindo sua lendária memória. Em relação ao que geralmente se fala dos elefantes, sobre a memória, o cemitério dos elefantes, o fato de chorarem por seus mortos, isso é verdade? É verdade, sim.
Eles ficam juntos por muitos anos, uns 50 anos. Vivem juntos em grupos fechados, onde desenvolvem fortes laços. Tanto que quando um companheiro morre, eles realmente sentem. Já vimos esses animais indo para um lugar onde há esqueletos. E eles pegam os ossos e passam horas lá olhando, bramindo, e ficam juntos como um grupo. E este é um comportamento que não costumamos ver em nenhum outro animal que conhecemos. Este comportamento revela um forte laço de família e uma enorme capacidade de compaixão. Mas se um animal pode sentir compaixão, talvez possa também sentir raiva. Será que não é injusto ou impróprio projetar algumas qualidades e emoções humanas nos elefantes? Eles podem mesmo reagir emotivamente como nós? Acho que é da natureza deles fazer isso. De fato, eles se comportam de muitas formas como as pessoas. Eles são amigáveis. As pessoas pensam nos elefantes como gentis, amigáveis. São ícones em certas culturas. Pois é, muitas pessoas acreditam nisso e, sabe, pensam que os elefantes são calmos, amigáveis, que dá até para andar onde eles estão. Quando nós os vemos em circos, eles parecem mas dóceis. olha só aqui, não é? olha como eles nos encaram. Não estão incomodados, estão calmos. Mas isso porque estão numa área em que se sentem seguros. Então, esse grupo de elefantes ali, tipicamente, parece estar bem. Eles não parecem ser agressivos. Eles enganam bem. É verdade, enganam-se. Eles podem atacar a qualquer momento, sem nenhum aviso. Os elefantes são muito agressivos, muito perigosos. Eles podem agredir, podem matar. Frequentemente matam pessoas aqui na África. Foi isso que eu vim investigar. Elefantes matando pessoas. Os elefantes têm matado pessoas e isso vem crescendo com o tempo. Nos anos 70, era um fato bem raro ouvir que os elefantes tinham matado pessoas. Mas isso está mudando. Mas por que estes animais inteligentes e historicamente pacíficos de repente viraram assassinos? Muitos acreditam que, como a nossa população aumentou, invadimos o habitat natural dos elefantes. Mas há uma teoria mais controversa e perturbadora para os ataques. Para descobrir mais, vim a uma aldeia Maasai, Majimoto, no sudoeste do Quênia. Obrigado. Como vai? Ao contrário de algumas tribos que aceitaram a cultura moderna, muitos Maasais se agarram ao antigo estilo de vida seminômade. Isso faz com que mantenham contato com os elefantes. O relacionamento especial dos Maasais com os elefantes nem sempre foi pacífico. Eles acreditam que essa pode ser a causa por trás do aumento dos ataques dos elefantes. Eu fiquei sabendo que um Maasai, para virar adulto, tem que caçar e matar um animal selvagem. Isso. Tá certo? Certo. Que animal? Um leão, um elefante ou até um búfalo. Sankali, o chefe da aldeia, explica que os rapazes maasais passam até 10 anos em rituais e treinamento com armas para se tornarem guerreiros completos. E isso inclui matar elefantes. Para ver onde a maioria dos conflitos entre os maasais e os elefantes ocorre, Sankali se ofereceu para me levar até a mata. Groomer, um guerreiro recém-iniciado, nós sabemos que estamos aqui com alguma segurança, porque Sankali, para começar, é Maasai. Ele e Groomer estão à vontade com o que estamos fazendo. E tem 2 guerreiros lá em cima, garantindo que não seremos atacados por leões, cheetahs ou elefantes. Conforme chegávamos mais perto do local de conflito, ficava mais claro que havia elefantes por perto. Pegadas de elefante. Pegadas. E ali tem outra. A outra ali, como pode ver. E essa é grande. Bem grandona. Pegada de elefante. Os Maasai buscam água aqui. Os elefantes buscam água aqui. Eles bebem essa água. Então, por isso, entram em conflito. Quer dizer que essas poças d'água são uma das principais regiões de conflitos Isso. entre Maasai e elefantes. Exato. Quando entramos em contato com os elefantes, normalmente levantamos e sacudimos isso assim. Oi, 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 para que os elefantes corram. Eles têm medo. Morrem de medo. Com o passar dos anos, os elefantes aprenderam a associar o vermelho da chuca, a manta dos maasais, com a ameaça de morte. Eles se lembram da cor e, quando a veem, frequentemente fogem. Se tentar usar a chuca para afugentar os elefantes e se recusarem, a única alternativa é usar a lança. Então, às vezes, vocês os matam? Sim. Sério? É, matamos. Entendi. Se Quer o dizer que o Maasai matar elefante... um elefante, Sei. outros elefantes vão querer vingança. Elefantes querem vingança. Isso. Sério? Sério, se você matar um elefante Aham. e um outro testemunhar que aquele elefante está morto,
Eles vêm e choram. Eles sabem que aquele deve ter sido morto por um humano. Eles têm boa memória. E aí se vingam. Mas então é um ciclo sem fim. É um ciclo. A batalha entre os Maasais e os elefantes é uma verdadeira guerra de vingança. Isso, uma guerra Tipo, dar de o troco. vingança. Vingança é. Os elefantes não apenas jamais esquecem, eles também jamais perdoam. Isso é verdade. Numa triste comprovação do número crescente de ataques de elefantes, uma semana após nossa filmagem, o jovem guerreiro que me protegeu na mata, Otayo Ole Negrumer, foi morto por um elefante selvagem. A tribo acredita que os elefantes matam por vingança quando um deles é assassinado. Mas hoje, eles dizem, os elefantes são vingativos por muitas outras razões. A vingança como um motivo para o ataque dos elefantes é uma ideia discutível e radical. Mas a evidência circunstancial é fascinante. O relacionamento histórico entre os Maasais e os elefantes pode ser apenas a ponta do iceberg. Caçadores têm uma longa história de morte de elefantes em toda a África por causa do marfim. Se os elefantes são de fato vingativos, ainda há muito do que se vingarem. Estou no Quênia, na África Oriental, explorando o recente e terrível aumento dos ataques de elefantes selvagens a humanos. Os Maasais acreditam que estão sendo atacados por vingança. É possível que isso explique o aumento dos ataques à tribo deles, mas e quanto ao resto do mundo? Será possível que nossa agressão aos elefantes levasse ao aumento dos ataques em escala global? A África já foi o lar de mais de 3 milhões de elefantes. Eles foram caçados e mortos aos milhares na África e na Ásia devido ao valor de suas presas de marfim. O mercado de marfim foi banido do mundo em 89 e matar elefantes se tornou ilegal, poupando esses magníficos animais da extinção. Mas o número de elefantes já havia caído para 600 mil. Hoje, elefantes e outros animais selvagens ainda são caçados ilegalmente por causa de marfim e carne. Poucos conhecem a violência contra elefantes tanto quanto a perita em anticaça Anne Kent Taylor. Então é aqui que os caçadores são parados. Minha equipe se encontra aqui antes de sairmos em patrulha. Ela criou a Fundação Anne Kent Taylor em 99 para proteger os elefantes e outros animais de serem brutalmente caçados. Essas aqui são algumas armadilhas. E, de acordo com as armadilhas, podemos dizer se era para uma caça de subsistência ou para uma caça com intuito comercial. Essas aqui são obviamente comerciais porque elas são muito, muito pesadas. Então são de caçadores, não é? São. Caçadores ilegais. Caçadores ilegais. Esse aqui não é um acontecimento aleatório, uma Não. vez por ano. É um estilo de vida. Um estilo de vida. Um estilo de vida bastante lucrativo. Ah, é? É. Então deixa eu entender como isso aqui funciona, essa aqui que eles usaram. Você coloca esse cabo aqui de um jeito que parte do animal entre na armadilha. Isso. Um lado é preso numa árvore e aí o animal cai dentro dela. Quanto mais ele luta para sair, mais vai apertando, apertando, apertando e não Sei. consegue sair. E depois eles o matam com uma lança. Essa aqui é uma das armas dos caçadores. É sim, dá pra ver que é bem grosseira, mas é muito afiada. Dá pra matar um elefante com isso? Mata um elefante, um hipopótamo. Dá pra matar quase tudo, porque ela é muito pesada. Se precisarem fazer isso à distância, eles usam flechas envenenadas. A equipe confiscou isso aqui outro dia. Essas pontas ainda têm veneno? Eu não sei, é melhor não tocar. Ah, pode deixar. Enquanto estou com Anne, chega um recado que um incidente com caçadores acabou de acontecer. Não está longe daqui. Então vamos para lá, dar uma olhada mais de perto. Mas temos que ter cuidado. Caçadores ilegais tendem a atirar em grupos como o nosso. Bom, nós temos que procurar com cuidado por animais vivos, animais mortos e caçadores. E caçadores. Tá. Temos que ter olhos na nuca. Ser um caçador é uma profissão perigosa e desesperada. Esses fora da lei vivem matando animais perigosos e fugindo da polícia florestal. Eles usam armas silenciosas como armadilhas e lanças para não chamar a atenção das autoridades. Mesmo com guardas armados nos protegendo, ir atrás de caçadores é altamente arriscado.
Ele encontrou alguma coisa? É bem provável que sim. Uma zebra morta. Uma zebra morta? Deve ter sido morta ontem. Ela está inchada. É. Aqui está a marca da flecha. Ah, coitadinha. Então esse é o primeiro passo do caçador. É. Matar o animal. Passo 2, voltar ao local e pegar a carne. Pegar a carne. E você acha que há uma chance do caçador estar nos observando? Não dá pra É saber. bem possível, porque ela ainda não foi cortada. Sei. Como os caçadores ainda não pegaram a carne, suspeitamos que eles ainda estejam por perto. Então, cuidadosamente partimos em busca deles. Estamos indo agora para o que era, no passado, um acampamento de caçadores. E esperamos que ele não exista mais. Mas tem um elemento de risco legítimo aqui. Precisa ficar atrás das armas. Rifles na Rifles frente. na frente. Cuidado, para não assustar alguém. Ué? Isso é para prender as armadilhas. Ah, é? Isso aqui é novinho. É? Dá pra sentir o cheiro da árvore. É. Mais uma vez, sinais dos caçadores. Mas o que acontece se trombarmos com eles agora? Às vezes eles fogem, às vezes ficam e lutam. Estes homens encaram armas pesadas, flechas envenenadas, lutas mano a mano. Na verdade, um policial está hospitalizado enquanto conversamos. Então é melhor ter cuidado. Bastante cuidado. É aqui. Bem aqui. Minha nossa. Cuidado, cuidado. Cuidado. Houve atividade aqui há pouco tempo. Então nós estamos no local dos caçadores. Estamos. Os caçadores foram embora e a caçada terminou. Parece que estamos seguros. Então aproveito a oportunidade para perguntar a Anne sobre os efeitos da caça no comportamento dos elefantes que sobreviveram. Nos anos 70 e 80, por causa da loucura do marfim, muitas manadas foram devastadas. E os elefantes vivem tanto quanto a gente, certo. uns 70 anos. Isso. Então, qualquer elefante pequeno que tenha testemunhado a morte dos pais nos anos 70, hoje é um adulto. Adulto, correto. Ele ainda guarda isso na memória. Eu acho que outra coisa que aconteceu com a caça ao marfim foi que muitas matriarcas morreram, deixando suas famílias se virando por conta própria e eles viraram delinquentes. O que explicaria por que há tantos conflitos hoje em dia. Exatamente. O interessante é que os Maçais acreditam que isso seja vingança. Costumávamos caçá-los, estão revidando. Mas se os caçadores fazem isso por toda a África, então a escala, o número de elefantes com sede de vingança seria enorme. Seria enorme. O número de pessoas mortas por elefantes ao redor do mundo é alarmante. Estou no Quênia, África Oriental, para investigar este novo e mortal fenômeno. Alguns membros da tribo Maçai do Quênia acreditam que a razão para esses ataques seja vingança. A perita em anticaça Anne Kent Taylor apoia essa teoria, ainda que seja difícil de provar. Entretanto, algumas tribos dizem que ainda vivem em paz com os elefantes. Dentro da tribo Samburu, ao norte do Quênia, está o grupo conhecido como o Clã Elefante. O especialista em animais e guia de safari Ralph Helfer concordou em me apresentar a esse raro grupo. E aí poderei testemunhar esse relacionamento único. Esta tribo em particular construiu uma relação familiar com os elefantes da região. Os elefantes não os incomodam. Então essa é uma cultura ainda bem amigável e tradicional. Exatamente. Isso porque, como você sabe, hoje em dia os elefantes estão furiosos. Eles levaram tiros, foram caçados. Se este amistoso clã elefante continua se aproximando e ajudando os elefantes, poderia ajudar a contestar a teoria da vingança. Mas este é o Josh. Oi, como vai? Não tem medo de chegar perto dos elefantes? Não, porque somos como parentes. Como parentes? Isso, como uma família.
Se a gente puder chegar perto, quer dizer, eu não, mas se vocês quiserem chegar mais perto dos elefantes, eu quero ver essa ligação. Sim, podemos ir. Ótimo. Sim. De acordo com a tradição, os membros do clã se comunicam com os elefantes usando um ritual que eles acreditam ser capaz de protegê-los, mesmo a pouca distância. Estou curioso para ver se funciona. Com certeza encontramos elefantes. É uma manada. Nós cruzamos com um grande grupo que acabou de chegar na área. Elefantes podem viajar até 160 quilômetros em um dia. Então não sabemos exatamente de onde vieram ou qual a história deles com caçadores. Masha e a mulher começam a cantar calmamente e a gesticular para eles, se comunicando no que Masha me diz ser uma língua antiga em comum. E aí, eles vão além. Eles estão saindo, olha só. Eu não chegaria assim, tão perto, mas... eu não falo elefantês. Quando elefantes atacam, eles usam seu imenso tamanho e força para esmagar as vítimas com sua cabeça ou pata. Eles as jogam com sua poderosa tromba ou as perfuram e espetam com suas afiadas presas. As coisas parecem estar surpreendentemente calmas. Parece que os elefantes vão deixar Masha chegar perto. Mas de repente... eles estão se virando, Masha. Notaram nossa presença. Eu não entendo o que estão dizendo, mas parecem inquietos. De repente, o elefante vem na direção deles. Melhor a gente ser esperto. Vamos embora, gente. Liguem o carro. No último segundo, esta mãe zangada para de andar. A mensagem para irmos embora foi recebida alta e claramente. Masha reconhece que mesmo a relação deles com os elefantes sofreu nos últimos anos. Antes tínhamos um bom relacionamento, mas hoje em dia, devido à caça, nós não chegamos tão perto deles porque nós não temos mais uma comunicação tão forte como a que nós tínhamos antes. Então, mesmo a relação de vocês com os elefantes mudou recentemente? É, um pouco. Por causa da caça? É. Melhor conversar dentro do carro, né? A evidência circunstancial de que a caça fez com que os elefantes atacassem os humanos é certamente instigante. E nosso encontro é só um pequeno exemplo do que está acontecendo em escala nacional. Elefantes selvagens têm causado tantos problemas que o Serviço da Vida Selvagem do Quênia criou uma divisão especial chamada PAM, Unidade de Monitoramento de Animal com Problema. O trabalho deles é encontrar elefantes assassinos e lidar com eles. Um dos homens que precisa lidar com eles é o chefe da unidade PAM de Masai Mara, Michael Koikai. Este é um rifle de grosso calibre que é para matar os pesos pesados. Provavelmente elefantes, búfalos, tipos assim. E usa munição... Nós usamos uma munição... especial. Especial para isso. E o que é isso aqui? Esta é uma bala calibre .458. Quando você atira no elefante, no órgão certo, o cérebro, o coração, ele cai instantaneamente. Na hora? É. Se você estiver lá para matar um elefante que é problemático, é possível que ele ataque você? Se você machucá-lo e não matá-lo logo no primeiro tiro, então se prepare para problemas. Como? Morrer? Pois é. Não é? Pode te matar. E tem algum remorso? Alguma coisa do tipo... essa criatura é fantástica, é o maior mamífero terrestre, é um ícone... e eu vou matá-lo. Você se arrepende? Bem, eu não fico feliz em ter que matar um animal. Adoro elefantes e odeio atirar neles. Entendi. Nós só atiramos em último caso. Tem que tomar decisões difíceis. Atirar em um elefante trata apenas o sintoma do problema e não a causa.
Mas encontrei alguém que acredita que pode acabar com esse ciclo mortal que transforma elefantes em assassinos. E estou prestes a descobrir como. Ao redor do planeta, os elefantes começaram a atacar os humanos em uma escala sem precedentes. No conflito entre elefantes e humanos, há muita gente abordando os sintomas dos problemas, tentando impedir o ataque dos elefantes. Mas outros abordam fundamentais, ajudando os elefantes a reduzir a agressividade em relação aos humanos. Parece que a manada me deu as boas-vindas. Eu vim ao David Sheldrick Wildlife Trust, o primeiro centro de reabilitação para jovens elefantes. A maioria é órfã como resultado da violência humana. Difícil imaginar que esses animais tão fofos, que alguns dos grandões estejam atacando e matando pessoas. As pessoas que tomam conta deles são como mães substitutas para os bebês elefantes. Elas cuidam deles psicológica e fisicamente antes de reintroduzi-los na selva. Até agora, mais de 60 elefantes foram tratados com sucesso. É incrível como eles são sociáveis até quando estão no banho. Tudo é brincadeira. Olhando para eles, fica claro que desenvolveram uma forte ligação entre si. Mas estou aqui para conhecer a especialista em comportamento animal, Dame Daphne Sheldrick, que está envolvida com o centro de reabilitação desde seu início em 1954. Essa foi boa. Muito obrigado, hein? Ela me convidou para colocar os bebês elefantes na cama. Eles são lindos, mas é preciso tomar cuidado até mesmo com os pequenos. Então esse é o perigo, não é? Se eles te empurrarem para a parede, você fica esmagado. Fica achatadinho. Então eu vou lá para fora e é melhor você vir comigo. Opa! Dame Daphne trabalha com elefantes há mais de 50 anos e é uma das pioneiras em pesquisas com elefantes no mundo. Ela viu em primeira mão os efeitos que a caça ilegal tem sobre esses jovens animais. Todos, é claro, tiveram uma experiência ruim quando vieram pra cá. Eles estavam psicologicamente perturbados, traumatizados e, como crianças humanas que passam por isso, eles têm pesadelos. Como os humanos? Os pesadelos que ela testemunhou são provas da memória poderosa dos elefantes e de traumas passados. Agora há evidências científicas que apoiam isso. A primeira ressonância do mundo do cérebro de um elefante. Ela mostra um enorme hipocampo, o centro de memória do cérebro. Isso sugere que um elefante pode ter a capacidade de relembrar eventos traumáticos e horríveis em detalhes vívidos, como Dame Daphne sabe muito bem. Quando o animal chega e está muito traumatizado, geralmente a primeira coisa que ele quer fazer é matar um humano. Os elefantes sentem que os humanos declararam guerra a eles. Dame Daphne acredita que a população de elefantes hoje possa estar sofrendo um tipo de trauma da espécie. E isso fez com que os elefantes atacassem violentamente. Sabe, eles sempre foram chamados de elefantes selvagens. Mas ninguém fala sobre os humanos selvagens que ameaçam cruelmente os elefantes e que os transformaram nisso que são hoje. Os elefantes vivem pacificamente em sua terra com as outras criaturas. E a única coisa que eles odeiam são os humanos. E os humanos deveriam se perguntar por quê. Quando um órfão é trazido, ele tem que aprender a não odiar os humanos. Isto é realizado não apenas com o apoio dos protetores, mas também de outros elefantes. É incrível, sabe? Como os outros elefantes acalmam um recém-chegado. Então, mesmo no pior caso, se existe um bebê traumatizado, estressado, zangado... Sim. Ele vem pra cá e é curado. Com certeza. O refúgio de Dame Daphne funciona para os elefantes sortudos que são levados para lá. Mas não é uma solução para os milhares de elefantes traumatizados na natureza. E os elefantes furiosos continuam em contato cada vez com mais pessoas. Uma explosão da população no Quênia, mais de 20 milhões de novas pessoas desde 80, significa que fazendas estão tomando terras que historicamente pertenciam aos elefantes. A equação é simples. Aumento de contato equivale a aumento de conflito. Devido ao tamanho, os elefantes precisam comer mais de 272 quilos de mato, folhas e cascas de árvores por dia. Depois que esgotam a comida em uma área, seguem em frente, percorrendo um caminho passado de geração para geração. Mas a busca constante por comida os leva a ter contato com humanos e a conflitos. Oi, Noah. Oi, Josh. O Dr. Noah Sitati é um especialista no conflito entre humanos e elefantes e trabalha para o World Wildlife Fund. Ele está trabalhando com os fazendeiros do Quênia para ajudá-los a se defenderem dos ataques dos elefantes. A cada ano, centenas de fazendas na África são atacadas por elefantes. Na calada da noite, elefantes famintos atacam.
De manhã, um cultivo inteiro pode estar destruído. Os fazendeiros que se vingam dos elefantes encaram multas ou até a prisão. O jeito é criar maneiras inovadoras para impedir que elefantes comam suas plantações. Noah diz que a melhor defesa é um bom ataque. Nós geralmente usamos chile, nós chamamos de pili-pili. Pili-pili? Pili-pili, em Swahili. Isso aqui. Isso aqui é o quê? Isso é malagueta esmagada, não é? Isso. Estão misturando com o quê? É óleo de motor. Eles odeiam o cheiro disso. O cheiro é horrível mesmo. E se eu tivesse uma longa tromba e um sentido maior de olfato, isso seria repulsivo. Exato. Pendurar estas cordas encharcadas ao redor da fazenda cria uma cerca que cheira mal e que ajuda a manter os elefantes afastados. O que acontece se, por algum motivo, os elefantes ultrapassarem isso e forem para a plantação de milho? Pois é, temos outras estratégias que usamos, porque isso aqui só pega a linha de frente. E depois temos outros modos de afugentar os elefantes. Noah diz que à noite é o melhor momento para ver as outras estratégias. Então, a partir de agora, até ao nascer do sol, todos ficam patrulhando. Sim. Tá, e dá pra ver outras patrulhas? Sim, tá. Podemos. Podemos ir até a torre de vigia e ver o que eles fazem lá. Depois vamos ver os guardas lá na frente. Tá. Bem, essa é a torre de vigia. Leonardo está lá em cima para demonstrar como geralmente fazemos. Jumbo, Leonard. Jumbo! Ele está trabalhando agora, Sim, né? Ele está usando uma poderosa lanterna para examinar o ambiente e ver se há um elefante lá. E caso ele veja um, ele começará a fazer muito barulho. Por que ele está fazendo barulho agora? Só para alertar os guardas da frente. Mas por que ele está fazendo barulho agora? Ele viu um elefante? Ele está demonstrando. É uma demonstração. É uma demonstração? Isso. E eles sabem que é isso? Sabem. Eles sabem que é só para demonstrar. Tá bom. Achante! Fica à vontade. Então funciona, não é? Sim, funciona. E também muito tem a bem. lanterna, não é? Bom, se eu fosse um elefante, eu ficaria assustado e ia embora. Isso. Mas se isso falhar, os fazendeiros ainda têm mais uma defesa. Essa é a última estratégia que normalmente usamos quando os elefantes realmente forçam a entrada nas fazendas. Usamos fogos de artifício que são muito explosivos. Vai, tem um elefante ali. Nossa! Essa foi boa. Parece uma espingarda, não é? Muito bom, bom mesmo. A gente sente, não é? Foi como... Bastante poderoso. Você sente? Eu? Sinto. Nossa! Então, você jogou aquilo no elefante? Não. Só onde eles estavam, na direção deles. Olhando agora para tudo isso, então, se a cerca não funciona, os fogos não funcionam e a lanterna e os guardas também não, esta é a última tentativa. É sim. Se eu fosse um elefante, se você jogasse isso perto de mim, olha, eu sairia da cidade. Com certeza eu voltaria para a mata. Infelizmente, essas soluções locais dão trabalho, levam tempo e nem sempre dão certo. Mas uma pesquisa inovadora descobriu uma nova forma de defesa contra ataques de elefantes. Uma forma bem provável. Estou na África Oriental numa jornada para aprender por que os ataques de elefantes aumentaram. Em sua constante busca por comida, os elefantes contam com a memória coletiva da manada para seguir os antigos caminhos de migração. E quando há plantações no meio do caminho, com certeza haverá problemas. Agora, uma mulher adotou a sabedoria de uma tribo local e desenvolveu algo inovador para proteger as fazendas e os vilarejos dos ataques dos elefantes. Oi, Josh. Como é que vai? Bem, é bom te ver. É bom te ver também. Este é o Lucas. Oi, sou o Josh. Lucy King, uma zoóloga e pesquisadora da Universidade de Oxford, trouxe seu incomum método para o vilarejo de Axel Rock, um lugar que sofreu crescentes ataques de elefantes nos últimos anos. Este é o grupo Moeide de criadores de abelhas. E essa comunidade tem muito interesse em desenvolver essa criação para venda de mel e produtos de abelha. O que fizemos foi transformar esse conceito num sistema dispersor de elefantes. Nós usamos colmeias como dispersor de elefantes, porque descobrimos de pesquisas anteriores que elefantes têm medo de abelhas. Dá para acreditar? Não, sério? Morre. Elefantes têm medo de abelhas?
Tem. Sério? Tem. Achei que tivessem medo de ratos. Não, eles não têm medo de ratos. A pele deles é muito grossa, mas podem ser picados ao redor dos olhos, acima da tromba e atrás das orelhas. Tá, e entendi. as abelhas africanas são bem agressivas. O que acontece quando uma abelha te pica é que ela solta um feromônio que alerta todo o enxame para atacar. Entendi. E encontramos elefantes e achamos que eles sabem disso, das experiências passadas, quando eram mais jovens, aprenderam a ter medo de abelhas. Então estamos tentando adaptar este comportamento que aprendemos e transformá-lo numa aplicação para fazendeiros como os de X-Rock, que vem sofrendo com ataques nas plantações. Este é o primeiro lugar em que foi testado. O primeiro lugar em todo o Quênia? Em todo o mundo. Em todo o mundo? Sério? Sério? Então este é o marco do encontro de abelhas com elefantes. Literalmente. Lucy se ofereceu para me apresentar a esse inovador sistema de defesa. A ideia de usar abelhas não é nova. Este é um conhecimento tradicional. Faz parte do folclore queniano e ouvimos muito sobre isso desde que começamos a pesquisa. Jamais foi usado com essa aplicação antes. Conversamos com as pessoas da região que disseram: os elefantes não tocam naquela árvore por causa da colmeia. Mas isso jamais foi usado com essa aplicação. Então o que temos aqui é uma longa fila de colmeias. Tá bom. Com casinhas de sapé para mantê-las resfriadas. Tem abelhas na colmeia? Não, nessa não tem nenhuma. Estamos seguros. Dá uma olhada. A parte crítica é essa Isso aqui é o arame. Esse arame, não é? Então, quando um elefante tenta andar por aqui, faz com que a colmeia chacoalhe dessa forma. Conforme os elefantes chegam e empurram o arame para entrar no campo, isso faz com que as colmeias se mexam, liberando as abelhas para picar os elefantes. Quando a colmeia está em posição, as abelhas vão em direção a ela ou são levadas para outra colmeia. Dentro de poucas semanas, uma colmeia pode abrigar uma colônia de 20 mil abelhas para assustar os elefantes. Mas em termos de eficácia, elas funcionam mesmo? Bem, inesperadamente bem. Nesta fazenda tivemos 86% menos ataques do que na fazenda ao lado. Eles não têm cercas de colmeias? Não, eles não têm. E têm a mesma plantação? A mesma plantação, mesmo tamanho de fazenda. Por isso estamos felizes com essa cerca de colmeias. Parece que funciona. E se der certo mesmo, veremos cada vez mais cercas como essas em todo o país. Assim espero que sim. E tudo começou aqui. Este é o primeiro lugar. A primeira cerca de colmeias para um elefante foi em X-Rock. Isso. Legal, hein? Lucy tem dados concisos provando que os elefantes permanecem longe desta fazenda. E ela diz que também tem provas de que as abelhas são as responsáveis por isso. Tá, muito bem. O que eu vou te mostrar é um vídeo que fizemos em Samburu de elefantes reagindo ao som de abelhas. Nós tocamos zumbidos de abelhas e alto-falantes sem fios que foram escondidos dentro de um falso tronco de árvore. Aqui são alguns segundos antes dos zumbidos. Estão calmos. Estão calmos. De repente vai haver uma mudança no comportamento deles quando o barulho começar. De repente as cabeças levantam. As orelhas vão para frente, eles começam a mexer as trombas, não sabem o que está acontecendo. Parecem agitados. Estão agitados, sim. E de repente um deles resolve se retirar e todos os outros o seguem. Essa é uma grande descoberta, saber que o bando inteiro vai embora. E lá se foram. Comparamos essa reação tocando exatamente no mesmo volume, mas com som de fundo natural. Os mesmos decibéis, as mesmas frequências, e eles não surtaram. Então parece que eles se lembram das abelhas e eles não gostam. Eles estão finalmente ensinando aos mais jovens que este som é ruim. Tivemos uma experiência muito negativa. Vamos embora daqui. Embora essa dispersão funcione, ela depende completamente das abelhas nas colmeias. Mas agora, uma nova geração de dispersadores foi desenvolvida. Isso pode melhorar o comportamento dos elefantes e ajudar a reduzir os ataques por todo o mundo. O conflito entre elefantes e humanos é um fenômeno crescente e mortal. O governo e os conservacionistas estão trabalhando para impedir esse ciclo de violência entre homem e elefante. Uma solução pode ser um sistema de alta tecnologia de rastreamento que localiza elefantes com problemas antes que eles virem uma ameaça. Um elefante selvagem chamado Kimani tem recentemente aterrorizado vilarejos locais. Se a tecnologia é tão boa quanto dizem, eu quero conhecê-la. A tecnologia está sendo desenvolvida pelo cientista do Save the Elephants, Jake Wall. Jake me contou que um colar com um GPS foi colocado em Kimani como parte de um estudo rotineiro de padrão de migração de elefantes. Tá.
Vocês o monitoram já há algum tempo? Já faz quase 3 anos. E nesse tempo nós ouvimos fazer todo tipo de coisa. Então ele saiu da propriedade, ele voltou, ele passou por essa cerca muitas vezes. Foram os repetidos ataques de Kimani a fazendas que deu a Jake a ideia. De fato. Mais cedo ou mais tarde ele acabaria levando um tiro por causa da invasão. Essa é uma cerca elétrica. Entre dezembro e janeiro de 2005 para 2006, ele passou por essa cerca umas 20 noites seguidas. Os elefantes também são muito espertos. Eles sabem como burlar cercas elétricas. Ele pode usar uma árvore para destruí-la, pode assustar um jovem elefante em cima dela, e isso resulta num prejuízo de milhares de dólares. E eles realmente iriam atirar nele como um animal problemático. Mas notaram que ele usava um colar de rastreamento. Então nós fomos contatados para ver se havia alguma tecnologia que pudéssemos usar para ajudá-los. Jake criou um sistema computacional de alerta para comunicar aos policiais se Kimani estava se aproximando das fazendas. Esta é uma tecnologia que desenvolvemos e a chamamos de cerca eletrônica. Então é aqui que erguemos uma cerca virtual, que não é verdadeira, não é física e nem é presa na terra. É basicamente uma linha de computador. E nós sabemos quando um elefante cruza essa linha. E uma vez que ele a atravessou, o computador está programado para nos enviar uma mensagem de alerta. Legal. Podemos reagir com isso. E neste caso, eles mandariam um veículo e o afugentariam da propriedade. E é isso. Como os elefantes são espertos e podem aprender rapidamente, eles perceberiam que toda vez que ultrapassarem aquela cerca, um veículo vai aparecer e vai espantá-lo dali. Então ele para de invadir e se torna um elefante diferente. Você viu uma mudança baseada nesses dados? Isso. Então, se misturarmos todas as diferentes tecnologias, como a cerca de pimenta, cerca de colmeias e a nova tecnologia com GPS, tem um jeito... Quer dizer, a melhor solução, é claro, educar os elefantes e as pessoas. Mas parece que é um jeito de, pelo menos, colocar um limite. É verdade. Mas será que funciona mesmo? Para descobrir, farei um teste com essa tecnologia inovadora. Quero localizar Kimani pelo ar. Esse negócio aqui não vai cair não, né? Com as coordenadas exatas do satélite enviadas pelo colar de Kimani, devemos voar direto para ele. Um receptor de rádio colocado em cada asa nos ajuda a localizar a posição final, até que consigamos uma confirmação visual. Já peguei o sinal. Tá bem forte aqui do lado direito. E é pra direita que a gente vai. E lá está ele, exatamente nas coordenadas enviadas pelo sistema GPS. E ele está comportado. Como Jake disse, ele finalmente aprendeu. O sistema de monitoramento de elefantes é eficaz e preciso. E ele está funcionando tão bem que Jake e o Save the Elephants esperam fazer isso em outras partes do Quênia e da África. Ele pode ajudar na segurança tanto das pessoas quanto dos elefantes. Há muito o que se fazer nos próximos anos em relação ao conflito entre elefantes e humanos. O que sabemos ao certo é que o contato entre homens e elefantes só vai aumentar. É possível que sejamos os responsáveis por iniciar um ciclo de violência. Mas hoje existe o crescimento de muitos grupos conservacionistas se dedicando a reparar isso. Viver com essas criaturas magníficas exige muito trabalho e constante vigilância. Os esforços para mudar essa situação continuam, em busca de uma solução pacífica. Versão brasileira, Tempo Filmes, São Paulo. E se essa mudança não acontecer, então o elefante, um animal conhecido por sua incrível memória, pode se tornar apenas uma lembrança.